Silêncio de Adão, capítulo 5. De caos em caos. O toque do telefone fendeu a noite em duas. Foi preciso um segundo toque para despertá-lo de um sono profundo. O terceiro chamado fê-lo tomar conhecimento do ambiente que o cercava. Ele olhou o relógio. Eram 2 da manhã. Quem estaria chamando àquela hora da noite? Ele estendeu a mão para o telefone, no que parecia câmera lenta. No exato momento em que sua mão agarrava o aparelho, ele hesitou. Ou é um trote, ou alguma coisa séria está errada. Espero que seja um trote, pensou. Quarto toque. Ele arrancou o telefone do gancho com um safanão e o colocou no ouvido. Alguém chorava mansinho do outro lado da linha. Após alguns segundos intoleráveis, hesitantemente, ele falou: "Filho, aqui é a mamãe. Seu pai teve uma emergência." As palavras da mãe amorteceram até a descrença. Ele tentou se convencer. "Meu pai só tem 64 anos. É moço demais para algo que lhe ameaça a vida. Mas o que está errado? O que aconteceu?" perguntou o jovem. "Ele teve um infarto enquanto se aprontava para dormir", explicou a mãe. "Liguei para o resgate e enquanto esperava eu lhe fiz respiração artificial. Estamos no pronto-socorro agora e ele está com os médicos." Então seu tom de voz mudou. Ele conhecia bem demais esse tom e o detestava, porque ele falaria com ele como se ainda fosse um garotinho. "Mas, filho, não se preocupe. Estamos bem e tudo vai dar certo", entoou ele com voz inexpressiva. Ele ignorou a última frase da mãe e disse que estaria no próximo avião. Ela argumentou sem muita convicção, explicando que seria uma viagem desperdiçada. Ele desligou o telefone. Imagens do pai e dele próprio vagueavam por sua mente. Os dois lutando no chão, pescando nas águas das montanhas, Smoke. Vendo o pai chorar uma única vez na vida no enterro do pai dele. A noite em que dormiram juntos na cabana de caça, quando ainda era bem pequeno. Ele se deteve nessa imagem particular. Devia ter uns 6 anos de idade. Um animal selvagem urrou no lado de fora da janela. Em menos de um segundo ele saltou para a cama do pai, se enfiou sob as cobertas e ficou agarrado nele. O mundo era seguro ao lado do pai. O que faria sem ele? "Basta disso", repreendeu-se ele. "Tenho muita coisa para fazer e papai pode se recuperar." Seu irmão mais velho o esperava no aeroporto. Ele soube assim que olhou para o rosto do irmão. Suas palavras foram desnecessárias. "Papai está morto." Ele morreu há 2 horas. Infarto fulminante. Em seguida, deu meia volta e dirigiu-se ao local das bagagens. Então, voltando a cabeça, falou por sobre o ombro: "Temos muito o que fazer." Mais uma vez, a sensação de câmera lenta entrou em sua vida. Ele seguiu obedientemente o irmão mais velho enquanto tentava engolir a horrível verdade. De pé sobre a esteira rolante, ele começou a sentir suas primeiras emoções. Olhou as pessoas que passavam por ele. Elas não sabem. Se tivesse alguma ideia de que meu pai está morto, parariam. Elas dariam a volta e iriam para casa. Se elas soubessem que meu pai está morto, compreenderiam que suas vidas já não têm sentido. O mundo deveria parar de rodar em torno do seu eixo. A vida deveria terminar? Por que Deus o levaria agora?
Meu filhinho de 2 anos o ama tanto. O que vou dizer a ele? Ele não vai compreender. Gostaria de poder conversar com meu pai. Gostaria de poder pegar o telefone e perguntar-lhe o que fazer com isto. Ele saberia, mas se foi. Ele foi ficando cada vez mais zangado à medida que os pensamentos lhe inundavam a mente. Quando ele e o irmão finalmente chegaram ao carro, ele estava furioso. Não triste, apenas furioso. A semana do sepultamento do pai foi um pesadelo intolerável para o jovem. Pessoas bem-intencionadas invadiram a casa. Alguns membros da família se comportaram mal. Ninguém podia dizer as palavras certas. Por ser um homem intensamente privado da presença de cada pessoa, parecia uma intromissão em sua dor. Seu filho perguntava incessantemente: onde está o vovô? Nenhuma pergunta trazia mais desespero do que essa. Parecia que a cada 30 minutos ele estava tentando encontrar palavras para explicar que o vovô estava no céu. Ele vai voltar logo? Perguntava o filho com os olhos inquiridores. Não, filho. Ele não vai voltar mais. Ele não conseguia fitar a esposa nos olhos. Ocasionalmente, dava-lhe um abraço obrigatório. Não permitia que ela o confortasse. Ele ignorou a mãe tão bondosamente quanto possível. No dia seguinte ao sepultamento, ele desapareceu. Não fisicamente. Estava ali, mas era apenas a casca de um homem. De manhã ele cuidou dos pequenos detalhes com a casa funerária, estudou a apólice de seguro do pai e pagou as contas vencidas. Naquela tarde, sentado na varanda dos fundos da casa dos pais, ele ficou obcecado com algumas coisas que o faziam se sentir vivo com a raiva. Ele estava com raiva. Essa emoção ele conhecia bem. Sempre se sentia enraivecido, embora muito poucas pessoas soubessem disso. Mas isso era mais do que raiva. Ele se sentia violento. Sua esposa veio até a varanda e perguntou se ele gostaria de dar uma volta com ela. Ele a olhou com desagrado. Com esse calor? Bem, podemos esperar até que refresque um pouco, respondeu ela. Ele ignorou as palavras da esposa e voltou-se para o outro lado. Ela se sentiu sozinha quando ele apanhou uma revista e pôs-se a folheá-la negligentemente. Ele se sentia particularmente violento quando alguém se movia em sua direção com bondade. Queria ferir qualquer pessoa que se aproximasse dele. A vida lhe havia desferido um golpe trágico. Alguém devia pagar por aquela injustiça. Sua raiva manifestava-se numa frieza silenciosa que afastava a todos de si. Mas ele não podia suportar uma fúria tão intensa por muito tempo. Eventualmente, sua raiva nada mais fazia do que relembrar-lhe que era indefeso, que ele era impotente diante dessa tragédia. Ele queria algo que o ajudasse a desaparecer ou aliviar sua dor, algo que o ajudasse a esquecer. Assim, ele se voltava para as fantasias, sonhava com outras mulheres, abandonava-se a pensamentos lascivos. Aproximar-se da esposa numa hora dessas era impensável. Ele passou a tarde ocioso, mergulhado em suas desenfreadas fantasias. Ele ficou sentado até o ocaso e, no frescor da noite, lembrou-se de que tinha de preparar o sermão do domingo seguinte. Sexo e violência, tópicos que mexem com todo homem. As indústrias dos filmes e dos livros geram bilhões de dólares apenas com esses 2 tópicos. Os homens conhecem o poder da raiva.
os homens compreendem a fascinação do sexo. Quando confrontado com o pior caos de sua vida, o homem dessa história encontra um conforto na raiva e na fantasia sexual. Ele estava furioso porque o pai lhe havia sido tirado tão cedo. A maioria dos pais de seus amigos eram mais velhos do que o dele, e entretanto ainda estavam vivos. Por que seu pai estava morto? Nessa época da vida, as lembranças do pai não conseguiam aliviar-lhe a dor. De fato, elas o atormentavam. Era o lembrete constante de um homem bom que se fora. Para escapar à dor da morte do pai, ele se perdeu em fantasias sexuais. Já não sentiu o conforto de ter um pai com quem aconselhar. Estava com raiva de estar sozinho. Caos, aquela escuridão confusa que entra na vida de todo mundo. Intrometeu-se no mundo desse homem e ele se voltou para algo que ajudava, algo que parecia natural. Como os homens tipicamente reagem ao caos em suas vidas? Lembre-se da história da tentação. No princípio, no jardim do Éden, Adão não sabia que o caos existia. A história da criação em Gênesis começou com o caos, mas terminou com a criação. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era bom. Ele transformou o deserto num paraíso e entregou Adão e Eva para que fosse seu lar. Antes da desobediência de Adão, o homem alcançou êxito em todo empreendimento. Não havia espinhos nem abrolhos. Seu trabalho, em vez de ser uma frustração, lhe dava suprema satisfação. E mais importante, ele desfrutava relacionamentos perfeitos com sua esposa e com Deus. Então o caos entrou de novo na história. Na cultura do tempo em que Gênesis foi escrito, a serpente era símbolo de caos, de uma escuridão incontrolável. A serpente tornou confusa a palavra de Deus ao questionar Eva sobre a sabedoria de Deus. Ela obscureceu a clareza da verdade de Deus. As trevas mais uma vez pairaram sobre a terra. Um capítulo posterior deste livro explica como Adão recolheu silêncio, quando se defrontou pela primeira vez com o caos. A reação de Adão ao caos transformou um paraíso num deserto. Seu silêncio introduziu para os seus descendentes um caos totalmente novo, violência e perversão sexual. O restante do Gênesis dá os detalhes dessas histórias de sexo e violência, o homicídio de Abel, o incesto de Ló com as filhas e o estupro de Diná, apenas para mencionar alguns. A luta e o fracasso de Adão têm sido repetidos por todos os homens. Nossas vidas estão cheias de caos. Caos é a tragédia em 1 milhão de disfarces. Poderia ser o temor de um futuro incerto. É uma decisão que precisa ser tomada quando todas as possibilidades parecem certas. Caos poderia ser a perda do emprego, a redução do salário, a perda do companheiro, um adolescente rebelde, um prognóstico médico ruim. Se formos honestos, admitiremos que o caos nos persegue diariamente. Caos é aquela escuridão que paira sobre nós todas as vezes que conversamos com nossas esposas, trabalhamos no nosso emprego, pagamos nossas contas e tentamos enxergar sentido em nossas vidas. Adão nos ensinou o que não fazer. Há alguma coisa que nos ensine a reação certa ao caos em nossas vidas? Antes que se responda o que significa ser homem, é preciso primeiro decidir qual o ponto de referência. Aonde os homens vão para definirem a si próprios? Eles olham para outros homens, seus pais, suas igrejas
olham para filmes, TV, psicologia. A maior parte dos homens é definida mais pela cultura que os cerca do que pela palavra, pela verdade da palavra de Deus. Precisamos retornar à sua história revelada se quisermos ser os homens que Deus imaginou que fôssemos. Deus nos falou através de sua palavra e nos deu um desígnio maravilhoso a ser seguido. Para compreender esse desígnio, veremos que é importante e útil comparar a Bíblia com as histórias pagãs da criação. Olhamos rapidamente como as culturas antigas tipicamente definiam os homens. O que as nações que cercavam Israel diziam sobre os homens? Como que seus deuses se pareciam? Com que deviam seus homens e mulheres se parecer? Como deveriam se relacionar uns com os outros? Embora haja numerosos relatos da criação oriundos de todas as partes do mundo, vamos dar uma olhada em apenas dois. Um da Babilônia Antiga e um da Grécia Antiga. Da mesma forma que olhamos para o Gênesis a fim de compreender a nós mesmos, os babilônios e os gregos olhavam para seus mitos a fim de compreender a si mesmos. Ao ler estes mitos, não deixe de pensar na história da criação em Gênesis. A diferença entre os mitos pagãos e a história do Gênesis é surpreendente. A história babilônica da criação. Os babilônios a chamavam Enuma Elish. Quando os céus e a terra não tinham nome algum, quando não havia pastagens, não havia charcos, Apsu, água doce, e Tiamat, água salgada, era Deus e deusa. Eles eram marido e esposa e tiveram 2 filhos, Lahama e Lahamu. E estes tiveram Anshar e Kishar. Houve muitos filhos e netos. Logo todos os filhos dos deuses se reuniram e fizeram muito barulho. Eles estavam se tornando mais e mais poderosos e barulhentos. Isso atrapalhava a paz e o silêncio de seus pais, Apsu e Tiamat. Apsu resolveu que assassinaria seus filhos e netos para que o silêncio reinasse outra vez. Tiamat ficou horrorizada. Ela estava desgostosa com seus descendentes, mas queria agir bondosamente para com eles. Apsu não se permitiu ser dissuadido. Ele continuou a tramar a queda de sua prole, mas Ea, um de seus filhos, ouviu a respeito do sinistro plano. Assim, ele lançou um encantamento sobre seu pai, Apsu, e o assassinou. Então Ea e a esposa, Damkina, tiveram um filho e o chamaram Marduk. Ele tinha 4 olhos e 4 orelhas. Era um deus esplêndido e seus pais se regozijavam com o poder e a beleza do filho. Ele foi o maior de todos os deuses. Outro deus chamado Anu fez os 4 ventos que perturbaram as águas de Tiamat. Por estar perturbada pelos ventos, ela, por sua vez, moveu o dia e a noite, inquietando os outros deuses. Eles se queixaram a Tiamat, sua mãe, e a culparam pela morte de Apsu. Furiosa, ela criou dragões e toda espécie de feras terríveis. Ela criou demônios, e eles trouxeram grande caos aos céus. Ea chamou seu filho Marduk para enfrentar Tiamat. Marduk, o grande rei, saiu para batalhar contra Tiamat. Ele fez com que grandes ventos tumultuassem as águas de Tiamat. Ela lançou encantamentos mágicos. Ela cuspiu veneno. Ela abriu a boca para devorar Marduk. Mas Marduk arrojou um vento mau pela garganta dela e depois atirou-lhe uma flecha. A flecha atingiu o coração da deusa e ela morreu. Ele lançou o corpo dela para baixo e postou-se
sobre ele, jactando-se da sua vitória. Ele abriu o crânio dela com o seu bastão. Ele cortou as artérias dela e deixou que os ventos carregassem seu sangue a locais distantes. Por último, ele tomou o corpo dela e o dividiu em duas partes. Uma parte se tornou o céu e a outra parte se tornou a terra. Marduk terminou a criação. Do sangue de um Deus, ele criou os homens para fazer o serviço dos deuses, para servir às necessidades dos deuses. Os deuses se regozijaram na majestade de Marduk e louvaram-no grandemente. Uma história grega da criação. Os gregos tiram o nome de sua história da criação do deus Cronos. No princípio nada havia, e se nada era chamado de caos, o vazio. Logo a terra passou a existir a fim de que os deuses pudessem ter algo em que pisar. A seguir veio Tártaro, o mundo subterrâneo. Depois Eros, amor. Ele era muito belo e o mais forte dos deuses. Caos trouxe à existência Noite e Erebus. Noite e Erebus trouxeram à existência dia e espaço. A terra deu à luz céu e mar. Os deuses descansaram no céu, mas habitavam o Monte Olimpo. Céu e terra deram à luz os titãs. Os mais jovens destes foi Cronos. Ele foi o filho selvagem e odiava seu pai, Céu. Terra e céu tiveram 3 outros filhos, cada um deles era um monstro terrível, poderoso que tinha 50 cabeças. E isso foi demais para o céu, o pai. Ele sempre odiou seus filhos e assim os aprisionou nas regiões escuras da terra. A mãe deles, Terra, conspirou contra o marido. Ela ofereceu ajuda aos filhos para escaparem da prisão. Todos eles tinham pavor do pai, exceto Cronos. Sua mãe lhe deu uma foice que havia feito anteriormente. Céu veio à terra e eternamente espalhou-se sobre a terra. Cronos esperava, escondido. Ele golpeou o pai com a foice e o matou. Antes de morrer, Céu amaldiçoou os filhos. Ele declarou que todos eles pagariam pelo crime cometido contra ele. Cronos tinha seus próprios filhos. Certo dia, ocorreu-lhe que seus filhos poderiam fazer-lhe a mesma coisa que ele fizera com o pai. Se ele podia matar seu pai, então eles também podiam matá-lo. Quando a esposa, Rhea, deu à luz seus filhos, ele os comeu inteiros. E Rhea orou à terra que escondesse seu filho, Zeus. Terra concedeu-lhe o que pedira, escondendo Zeus no bosque. Rhea tomou uma grande pedra e a embrulhou-a. Ela fez com que Cronos pensasse que a pedra embrulhada era seu filho. Cronos agarrou o embrulho e engoliu-o. Ele achou que havia destruído o filho. Assim Zeus se tornou o maior dos deuses. Logo Zeus destruiria seu pai Cronos. Inflamados pela ira e enlouquecidos pela lascívia. Ambos os mitos têm fios comuns. As histórias começam com o caos. No mito babilônico, o céu e a terra não tinham nome e não havia terra cultivável. A história grega é mais óbvia. No princípio não havia nada, e isso era chamado de caos. Nas duas histórias, o deus masculino se sente desconfortável com a deusa feminina. Ela personifica o caos. Ela é o mistério que precisa ser violentamente assassinado e desmembrado. Na história babilônica, o corpo dividido de Tiamat torna-se
o ventre que dá à luz terra e céu. Na história grega, a deusa feminina Terra seduz sexualmente o marido a fim de destruí-lo. Os deuses guerreiam contra seus próprios filhos. Os deuses e deusas dos mitos pagãos assassinaram pais, irmãos, esposas e filhos. Eles criam a raça humana para trabalhar para eles como escravos. Eles veem a humanidade como má e sem nenhuma dignidade. As histórias terminam em caos, morte, destruição, desvios sexuais. As pessoas não são nutridas, são destruídas. Os mitos pagãos movem-se do caos para o caos. Os mitos pagãos podem apenas afirmar o que já é verdade a respeito dos homens. Os homens são violentos e são sexualmente perversos. Os pagãos moldaram seus deuses à imagem do homem. O homem, como ele era, se tornou o seu ponto de referência. Eles podiam apenas falar do que era natural para os homens. Raramente, se é que algum dia o fizeram, falaram do que o homem poderia vir a ser, da dignidade, da beleza, da masculinidade. Nos mitos pagãos, os homens trouxeram escuridão à terra, visto os deuses masculinos serem egoístas, medrosos e insaciáveis. Eles trouxeram caos às suas famílias. Os mitos pagãos mostravam um Deus masculino que vivia para si mesmo. Um Deus que era o único propósito de sua própria existência. Ouça o que Cícero disse sobre as histórias gregas e romana da criação. Os poetas representaram os deuses inflamados pela ira e enlouquecidos pela lascívia, e expuseram ao nosso olhar suas guerras e batalhas, suas lutas e ferimentos, seus ódios e inimizades e disputas, suas queixas e lamentações, a licenciosidade plena e irrefreada de suas paixões, seus adultérios e aprisionamentos, suas uniões com os seres humanos e o nascimento de prole mortal de um progenitor imortal. No Antigo Oriente Próximo, os homens temiam o caos acima de qualquer outra coisa. Os homens da antiguidade viviam em perpétuo terror de serem atirados ao caos a qualquer momento. Eles viviam com medo da fome, viviam com medo da infertilidade, viviam com medo de inimigos saqueadores. Então, o que fizeram com seu caos? Fizeram deuses à sua imagem, deuses de violência e perversão sexual. E adoravam seus deuses com violência e perversão sexual para apaziguá-los, para persuadi-los a banir o caos de seu mundo. É assim que muitos homens têm reagido ao caos. Mas como podem os homens reagir ao caos em suas vidas? Qual é o padrão bíblico do caos à criação? Na história do Gênesis, o homem é feito à imagem de Deus. O cristianismo começa com Deus, não com o homem. Somos feitos à sua imagem. Ele é o nosso ponto de referência. E quem é este Deus? Será que se parece de algum modo com os deuses dos mitos pagãos? Deus usa a violência e a perversão sexual para confrontar o seu caos? De forma alguma. A história da criação em Gênesis jamais afirma a violência e o apetite sexual exigente do homem. Ao contrário, a história dá um rico retrato do que era o homem em seu estado perfeito e o que o homem poderia ser se vivesse à imagem de Deus. É o macho e a fêmea, homem e mulher, vivendo em harmonia e respeito mútuo. O macho não sente pavor da fêmea. A fêmea não tenta destruir o macho. Eles nutrem um ao outro e, juntos, cultivam o jardim em que vivem. Adão e Eva deviam cultivar e guardar o jardim, isto é, eles foram chamados a proteger e nutrir. Força, o oposto de violência, está no homem para guardar os relacionamentos, não para destruí-los. Intimidade,
O oposto de lascívia está no homem para nutrir as pessoas, não para usá-las em seus desejos egoístas. As primeiras palavras registradas de Adão foram relacionais e poéticas. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por todo o Gênesis e o Antigo Testamento, o homem é o mediador. Ele é a conexão entre o passado e o futuro. Ele compreende que não vive para si mesmo, não destrói seus filhos, não se esquece dos seus filhos. Ele sabe que a violência destrói as crianças, compreende que a perversão sexual corrompe as crianças. Ele se lembra das histórias antigas, das histórias de seus pais e avós, e vive para transferir a história de Deus à próxima geração, a seus filhos e netos. Quando seus filhos se perguntarem no futuro, estas palavras e mandamentos e ordenanças que Deus lhe ordenou, o que significam? Então vocês dirão aos seus filhos. Deuteronômio 6, versículo 20 ao 21. Existe uma semelhança importante entre Gênesis e os mitos pagãos? Ela está registrada em Gênesis 3, a queda do homem. A desobediência de Adão fez exatamente o que os mitos pagãos toleravam. Deus se moveu com causa à criação, em Gênesis 1 e 2. Em Gênesis 3, Adão se moveu do caos para o caos no mundo de beleza. A desobediência de Adão pôs em movimento um mundo escuro, um mundo de sexo e violência. O restante de Gênesis retrata o resultado do pecado do primeiro homem: ódio, homicídio, racismo, estupro, incesto e adultério. Quando o homem adentra o mistério da vida com fúria e lascívia, ele vive como os pagãos vivem. Acha que não há esperança em Deus. Deus está ausente. Deus está calado. O homem não sabe o que fazer com a confusão de sua vida. Portanto, ele busca a fúria e a lascívia. A fúria faz com que o homem se sinta poderoso. A violência faz com que tomemos as coisas em nossas próprias mãos e procuremos corrigir um Deus injusto. A lascívia ajuda o homem a esquecer. A fantasia é uma forma egoísta de viver para o presente. Ela nega a dor do passado, a experiência do futuro. Com ira, os homens estão presentes, mas são perigosos. Com a lascívia, os homens estão ausentes, mas se sentem vivos. O livro de Gênesis conta uma história da criação muito diferente. Sim, a história termina mal, mas começa com muita beleza. Essa é a nossa história. A beleza existe. O significado e a ordem existem. Reagir ao mistério da vida com violência e perversão sexual arroja o mundo de volta às trevas. Gênesis nunca aprova isso. Gênesis nos convida a retornarmos ao nosso desígnio, a nos tornarmos homens de força e intimidade, a honrarmos o nosso chamado de nos tornarmos como Deus. O livro de Apocalipse nos diz que um dia nós conseguiremos. Tudo entre esses dois livros nos diz como. Essa é a história de Deus. Ela precisa ser lembrada. Próxima leitura, se Deus quiser, capítulo 6. Um chamado a ser lembrado.